a maioria, né, dos profissionais que atuam nessa área reclamam que trabalha muito, ganha pouco, não tem reconhecimento profissional. Está sempre correndo ali atrás do rabo, sempre apagando incêndio, sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, seria muito interessante que a gente tivesse uma ferramenta que fosse fácil de utilizar, que fosse rápido de aprender e que gerasse o resultado para a gente o mais rápido possível. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa nona live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Eu sou o professor Marcos Amorim e o tema da nossa live de hoje é: qual a ferramenta ideal para entrar no mundo da automação fiscal? Mas antes de a gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar a participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Se você ainda não fez sua inscrição, aqui embaixo na descrição do link na descrição do vídeo tem um link, você pode clicar, vai cair na nossa página de inscrição, coloca lá seu e-mail, clica em quero participar. Na página de obrigado, entra no nosso grupo de WhatsApp, tem um botãozinho azul lá, você clicar, entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. E aí, qual é a melhor ferramenta para a gente desenvolver, para a gente iniciar no mundo da automação fiscal? E tem várias ferramentas, a grande verdade é que qualquer ferramenta de programação, se você está acompanhando aqui a Semana da Automação Fiscal, você já viu que a gente fez um episódio só falando sobre por que você não precisa ser um programador para automatizar, para criar suas automações fiscais. Então, o que é que a gente precisa? Qual a linguagem que a gente vai utilizar? Qual a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer isso acontecer? A grande verdade é que qualquer ferramenta, qualquer linguagem de programação serve para a gente construir as nossas automações fiscais. No entanto, a gente tem uma situação bem específica, que é, eu sempre falo isso aqui no canal, você não é um programador que está trabalhando na área fiscal e tributária. Você é um profissional da área fiscal e tributária que possui habilidades, algumas habilidades específicas de programação, que a gente também já falou aqui ao longo da Semana da Automação Fiscal. Então, se qualquer linguagem serve, qual que eu devo escolher? A gente entra numa segunda pergunta. E para a gente definir qual a melhor linguagem, qual a melhor ferramenta para a gente entrar no mundo da automação fiscal, a gente precisa primeiro entender qual a nossa função, o que é que a gente está fazendo aqui na área fiscal. Então, o primeiro ponto é entender profundamente isso. Na minha visão, o que é que a gente faz aqui dentro da área fiscal tributária? Basicamente, a gente analisa e manipula informações, dados de arquivos XML e de arquivos SPED. E para eu fazer isso, eu não preciso ser um expert em programação, fazer uma faculdade, conhecer todas as particularidades que um programador conhece. Eu preciso apenas de 4 habilidades. A gente também já aprofundou bastante aqui nas lives de aquecimento sobre esse assunto. E aí, quais são essas 4 habilidades? Basicamente, inserir, alterar, extrair e deletar informações de arquivos SPED, de planilhas, de arquivos XML, de bancos de dados. Então, se a gente souber fazer essas 4 coisas, a gente basicamente zerou a área fiscal, zerou o setor fiscal, a área tributária, porque basicamente é o que a gente vai fazer. E aí, quando eu falo praticamente zerou, eu acredito que com essa habilidade a gente consegue resolver pelo menos 95% dos problemas que existem na área fiscal ou tributária. E 100% dos problemas relacionados a arquivos SPED. Então, isso aí eu garanto. 100% dos problemas relacionados a SPED você consegue resolver com essas 4 habilidades. Mas continua a pergunta. Então, se eu posso escolher qualquer linguagem de programação, eu vou escolher a melhor de todas. Então, hoje existe uma grande discussão, não só hoje, né, já há algum tempo, existe uma grande discussão sobre qual a melhor linguagem de programação, qual a melhor ferramenta que eu devo utilizar. E a verdade é que isso aí é uma briga infinita, sempre vai existir isso, eu vou morrer, o pessoal vai continuar discutindo qual a melhor linguagem de programação. E essa não é a melhor pergunta que a gente pode se fazer. Na verdade, a gente deve se perguntar qual a melhor ferramenta para mim, para a minha situação específica, para mim profissional da área fiscal e tributária. E nesse sentido, eu posso te ajudar. O que a gente precisa? Bom, a gente é um tipo de profissional, a maioria, né, dos profissionais que atuam nessa área reclamam que trabalha muito, ganha pouco, não tem reconhecimento profissional. Está sempre correndo ali atrás do rabo, sempre apagando incêndio, sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, seria muito interessante que a gente tivesse uma ferramenta que fosse fácil de utilizar, que fosse rápido de aprender e que gerasse o resultado para a gente o mais rápido possível. Então, quando eu entro nessas características, eu já começo a eliminar algumas ferramentas que vão dificultar ou que a minha curva de aprendizado vai ser maior.
Então, seguindo esse norte, a gente vai procurar a linguagem, uma ferramenta de programação que vai me ajudar a chegar no meu objetivo final, no meu resultado, que é transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas de forma mais rápida possível. E aí, como que a gente vai fazer isso? Qual a ferramenta que vai ajudar a gente a fazer isso? Então, hoje, a gente tem uma linguagem que está na crista da onda, né, que é considerada por muitos programadores como a melhor linguagem de programação que existe, que é o Python. E eu não discordo, é uma excelente linguagem de programação. Com ela eu consigo resolver os problemas que eu tenho no meu dia a dia aqui na área fiscal? Sim, com certeza. Porém, existe uma outra linguagem, uma outra ferramenta que também resolve os mesmos problemas que o Python pode resolver para a gente. No entanto, ela atende a essas características, essa necessidade que a gente tem de uma curva de aprendizado maior, e eu vou explicar o porquê disso. Então, por que que eu recomendo que você comece utilizando o VBA, que é a ferramenta que está ali dentro do Excel? Qualquer computador já tem instalado. Isso, inclusive, é uma das razões para que você comece com ela. Então, vamos lá. Eu sou profissional da área fiscal e tributária. Muitos de vocês que estão acompanhando a gente aqui nunca nem pensaram na possibilidade de criar uma automação fiscal e estão tendo contato com isso pela primeira vez. Então, não sou profissional de programação, não conheço, muitas vezes não tenho um conhecimento aprofundado em tecnologia. Então, é importante que eu consiga já começar a aplicar, colocar a mão na massa e já começar a ter os meus primeiros resultados, até para eu não desanimar. Então, quando eu comparo essas duas linguagens, por exemplo, Python, eu precisar baixar essa linguagem de programação para o meu computador. Então, já vou ter que ir na internet, saber qual site, qual a versão, qual a melhor versão que eu devo baixar. Ou tem uma versão que não dá para baixar agora porque ela está cheia de bug, é melhor você usar uma versão anterior. Então, já entro numa discussão que não tem nada a ver, não vai me ajudar a resolver meu problema no primeiro momento. E eu já vou gastar meu tempo, que é pouco, com essa situação. No caso do Excel, do VBA, eu já tenho instalado no meu computador. Né? A não ser que você. Basicamente, normalmente, a gente já tem isso instalado no computador. Você tem lá o Windows e você já tem lá o pacote Office instalado dentro do Excel. A gente consegue, não só dentro do Excel, dentro de qualquer um dos programas do pacote Office, a gente já consegue acessar essa linguagem que é o VBA, que vai ajudar a gente a construir as nossas automações fiscais. Então, ponto aí para o VBA nesse quesito. Segundo, se eu precisar desenvolver, né, vou precisar desenvolver minha primeira automação, eu preciso do que a gente chama de IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado. Para isso, eu vou precisar fazer um outro download lá na internet para baixar uma linguagem, um IDE desse, um programinha que vai me facilitar o processo da edição dos códigos para que eu consiga criar minha primeira automação. Então, no caso do VBA, já vai estar prontinho lá. Eu só vou abrir, entrar lá no Excel. Então, uma pequena configuração que a gente vai fazer. Inclusive, hoje, a gente vai colocar a mão na massa. É por isso que eu estou aqui. A gente não está no formato de podcast hoje. Porque eu já quero começar a mostrar para você como que a gente entra nesse mundo já efetivamente mesmo. A gente já vai construir hoje nossa primeira automação. Conversar, né? A gente vai fazer umas brincadeiras ali com essa linguagem já para você ter um gostinho de como é construir automações fiscais. Então, beleza. Primeira coisa, eu não preciso baixar nenhum programa para poder ter acesso às informações. Segundo, eu não preciso de um ambiente de desenvolvimento integrado, porque eu já tenho isso dentro do próprio pacote Office. Terceiro, digamos que eu quero fazer uma janelinha. A gente vai começar aqui fazendo o primeiro programa, né, de uma pessoa que entra no mundo da automação, é fazer um programa que a gente chama de Hello World, que nada mais é do que uma caixa de texto com um botão de OK, para você ter a primeira experiência ali de construir algo usando linguagem de programação. Para fazer isso no Python, você tem que baixar um pacote. Aí eu teria que explicar o que é um pacote para você. Eu teria que explicar o que são variáveis de ambiente que você vai precisar configurar também. Ou seja, tem uma série de configurações, uma série de coisas que você vai precisar fazer para que você consiga utilizar o Python para entrar nesse mundo da automação fiscal, para construir as suas automações fiscais. Isso quer dizer que ela é uma linguagem ruim? Não, é uma linguagem excelente. Inclusive, eu utilizo em algumas situações por aprender sobre ela também. Mas assim, eu já tenho uma bagagem, já tenho uma estrada mexendo com o VBA. Mas ainda hoje, a grande maioria, 99% das automações que eu faço utilizando o VBA, porque ela atende tudo que eu preciso dentro da área fiscal e tributária. Então, essa vai ser a linguagem que a gente vai escolher para criar as nossas automações fiscais, que é mais do que o suficiente. Todo mundo tem um Excel instalado, eu consigo facilmente pegar essa automação, mandar para outra pessoa, ela já consegue utilizar isso lá. Minha curva de aprendizado é muito baixa, porque eu não preciso entender vários conceitos que existem no mundo da programação, eu simplesmente chegar lá e criar uma caixinha de texto dizendo lá mundo com um botãozinho de OK. Isso é muito rápido.
E hoje a gente já vai criar nossa primeira função, nossa primeira rotina, utilizando essa linguagem. Você já vai ter o gostinho de como é construir uma automação. A gente não vamos considerar uma automação fiscal, né? A gente vai ver isso na nossa próxima live, na live 10 de aquecimento da Semana da Automação Fiscal. Aí você já vai ter um gostinho, uma noção de como é esse ambiente, né, que a gente vai usar para desenvolver, quais são os comandos. Você já vai começar a ter, inclusive, algumas ideias que a gente vai aproveitar para utilizar na nossa próxima live. Então, é essa ferramenta que a gente vai utilizar. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai mexer, a gente vai fuçar, a gente vai fazer algumas configurações básicas dentro do Excel, dentro do nosso VBA, para que a gente consiga desenvolver o nosso projeto lá na Live 10, onde você vai construir a sua primeira automação fiscal. Então já vai se preparando, vai abrindo o seu Excel, eu vou compartilhar a tela aqui, vou compartilhar com vocês também algumas configurações básicas que a gente vai fazer para começar a construir a nossa primeira automação fiscal. Então, vamos lá configurar o nosso Excel para conseguir fazer as atividades que a gente vai precisar aqui. No caso, é preparar o ambiente para a gente construir as nossas automações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é habilitar a guia desenvolvedor, que é a guia que vai permitir a gente entrar nesse mundo da automação fiscal e construir as nossas automações fiscais. Então, como é que eu faço para isso acontecer? Qualquer aba que eu tiver aqui no meu Excel, eu posso clicar com o botão direito do mouse, clicar em personalizar a faixa de opções e aqui eu vou clicar na guia desenvolvedor, vou habilitar essa guia daqui. Uma vez feito isso, eu vou dar um OK e aí eu vou habilitar, tá aqui habilitadinha a guia desenvolvedor. A partir daqui, beleza, é só clicar nesse botãozinho, Visual Basic, ou dar esse comando Alt F11. Então aqui eu já vou conseguir acessar esse mundo, né, da automação fiscal, a nossa ferramenta de programação. Lembra que a gente falou sobre IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado? Então a gente já tem isso, um ambiente de desenvolvimento aqui dentro do VBA. Fica aí, a gente pode acessar por dentro do Excel, como eu falei, por dentro do Word, qualquer outro aplicativo, né, outro programa do pacote Office que eu abrir, eu vou conseguir acessar esse ambiente de desenvolvimento. Beleza, o que é que a gente vai fazer agora? Agora, já fazer algumas configurações para que você consiga acompanhar as aulas, como eu vou apresentar aqui, exatamente do jeito que está acontecendo na minha tela. Então, você vai vir aqui no menu Ferramentas, depois você vai vir aqui no menu Opções, e você vai deixar a sua janela igualzinha a essa aqui minha, tá? Do mesmo jeitinho que está. Beleza. Uma vez que você fez isso, e aí você pode pausar o vídeo, né? Para poder deixar exatamente desse jeitinho como está aqui. E uma vez feito isso, você vai dar um OK e pronto. Agora, a gente já tem basicamente tudo que a gente precisa para começar a construir as nossas automações fiscais. Só está faltando um detalhezinho aqui. Que detalhe é esse? A gente precisa vir aqui nessa janela de projeto, tá? E inserir um módulo. Inserir um módulo, vai estar aqui. Ele vai estar com essa inscrição Options List por causa das configurações que eu pedi que você fizesse aí para deixar igualzinho a minha tela, beleza? Eu vou dar um OK aqui. Pronto. E essas janelinhas aqui de baixo, a gente vai usar basicamente essa janela de verificação imediata, mas provavelmente na aula que vem, nessa nem tanto. E essa janela de variáveis locais também. Essa de inspeção de variáveis, nem tanto. Tá? Então a gente pode simplesmente habilitar apenas essas duas aqui, mais da esquerda. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no menu Exibir, aí tem janela, verificação imediata, vou dar um Ctrl G para abrir essa janela, e variáveis locais, que é essa janela daqui. A de cá, a de inspeção de variáveis, se eu quiser habilitar, simplesmente clico aqui. Essa daqui, né, a janela daqui é a janela de projeto, que a gente pode habilitar aqui, e a janela de propriedades, que é essa aqui de baixo, que a gente pode habilitar aqui. Então, todas as janelas que eu preciso estão agrupadas aqui, e eu simplesmente posso deixar nesse formato aqui, como vocês estão vendo, para vocês conseguirem acompanhar as aulas com mais facilidade. Tanto essas duas últimas lives de aquecimento que a gente está fazendo, quanto a live, o evento da Semana da Automação Fiscal como um todo, beleza? Então, show de bola, vamos lá. Já criamos o nosso módulo, a gente pode mudar o nome dele. Aqui embaixo, clica no módulo, e aqui embaixo a gente pode chegar, colocar o nome que a gente quiser, tá? Vamos deixar assim mesmo por enquanto. E aqui dentro é onde eu vou criar os chamados procedimentos. Então, tenho rotinas, tenho rotinas, eu tenho funções,
Basicamente são esses dois procedimentos que a gente vai mais utilizar. E aí eu vou mostrar para vocês como criar a sua primeira rotina automatizada. Então a gente vai criar uma primeira rotina, algo é uma espécie de tradição, né, para quem é da área de programação, embora a gente não seja da área de programação, a gente vai utilizar recursos de programação para isso, e não vamos quebrar a tradição, vamos manter a tradição viva aí, fazendo esse primeiro projetinho, só para vocês terem um gostinho de criar a primeira automação, o primeiro programa de vocês. E em seguida, a gente vai criar algo que seja mais específico da área fiscal e tributária, bem simples, mas porém que já vai dar para a gente um conceito, vai dar para a gente já uma visão do que é possível fazer com automação fiscal. Antes da gente começar, é importante eu mostrar para vocês a forma correta de salvar um arquivo. Porque se eu salvar o arquivo da maneira errada, eu posso perder todo o projeto que eu desenvolvi. Então, digamos que eu fiz um projeto lá com dezenas de linhas, eu posso perder todo esse trabalho que eu tive, às vezes horas de trabalho, porque eu salvei do jeito errado. Então, para evitar que isso aconteça, já aconteceu algumas vezes com alguns seguidores meus, eu vou já poupar vocês desse problema. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai vir aqui, vai clicar no botão salvar, e aqui ó, a gente vai selecionar um tipo de pasta de trabalho diferente. Esse é o tipo de pasta de trabalho padrão, que é a pasta de trabalho com dados do Excel normal. E a gente precisa salvar nesse formato aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para a máquina do Excel. Cliquei aqui, observe que a extensão dele é diferente, XMSM. A gente vai salvar agora o nosso projeto com um nome diferente. Vou colocar aqui aula 09. Tá? E aqui, pronto. E vou salvar. Beleza, esse é o jeito certo de eu salvar o meu projeto com essa extensão aqui, ó, XMSM, para que eu não perca nenhuma informação, nada da minha automação. Beleza? Então, vamos prosseguir agora. Uma vez feito isso, a gente vai agora criar o nosso projeto de automação propriamente dito. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai criar aqui, ó, public sub. Eu vou dar um nome para essa sub, né, ou rotina, que é Olá Mundo, que é a tradição que eu falei para vocês. Então, todo mundo começa, né, reza a lenda aí, todo mundo começa no mundo da programação, tem que começar criando esse, eles chamam de Hello World, né? E que no nosso caso, em português brasileiro, é Olá Mundo. Então a gente vai criar essa rotina só para manter a tradição e para vocês não terem aí o azar, né, de todo mundo que não começa dessa forma, diz que não consegue fazer nenhum programa que preste, nada funciona para a pessoa no mundo da programação. Claro que é uma grande brincadeira, mas é sempre bom a gente manter essa tradição. Vai que acontece, né? Então vamos evitar isso. Então, está aqui o meu Public Sub, Olá Mundo, e eu vou criar uma rotina que basicamente traz para mim uma janelinha com uma mensagem no botão de OK. Então, eu vou dar aqui um message box. Vou colocar aqui entre aspas duplas. Olá, mundo. Gosto de colocar uma exclamaçãozinha aqui, ó, e fechar as aspas duplas. Pronto. Então, isso aqui é suficiente. Vou dar um F5. Pronto, está lá a minha janelinha. Olá, mundo. Com um botãozinho de OK. Observe que ela aparece aqui, ó, Microsoft Excel. Como queria que aparecesse essa mensagem? Gostaria que aparecesse algo que fosse mais interessante, mais elaborado. Né? Eu vou fechar ela aqui e a gente vai trabalhar nisso. Como que eu faço? Se eu der uma vírgula aqui, ó, ele vai me pedir para eu escolher um tipo de janela, o tipo, o estilo da minha caixinha de mensagem. Nesse caso, eu vou botar o VB Information. Vocês podem brincar com isso aqui, ver os vários tipos de caixa de mensagem que tem. Basicamente, vai aparecer a mensagem com uma caixinha, com um izinho, um círculo azul com um i no meio. Então, vou mostrar isso aqui para vocês também. Vou executar agora. Para eu executar, ó, eu posso clicar dentro da rotina, qualquer lugar dentro dela, e eu posso dar um play aqui, ó, e ele executa para mim. Então, eu já tenho aqui, ó, Olá Mundo, e aqui eu tenho o círculozinho, né, o círculo com o i no meio, que é o tipo de mensagem VB Information. Porém, continua o Microsoft Excel. Vou dar um OK. E agora, a gente vai vir aqui, colocar uma vírgula. E aí, title, ou seja, o título da minha janela. Aqui é onde eu vou alterar, tirar aquela mensagem lá de Microsoft Excel e colocar a mensagem que eu quiser. No nosso caso aqui, ó, a gente vai colocar, escrever aqui, minha primeira automação. Beleza? Essa mensagem que você vai escrever aí. Uma vez feito isso, vou dar um play de novo.
Eu posso também, aqui dentro, clicando em qualquer lugar, dar uma rotina, dar um F5, dá o mesmo, ele também vai executar. E agora eu mudei aqui a mensagem. Minha primeira automação, olá mundo, ok. Pronto, feito isso, você oficialmente construiu a sua primeira automação. Não chega a ser uma automação fiscal, mas é uma automação. E se livrou aí da maldição, do azar das pessoas que usam tecnologia, que usam programação no seu dia a dia de trabalho. Então agora a gente vai fazer um outro tipo. Lembra que eu falei que tem dois tipos de procedimentos? Então a gente tem lá o procedimento, uma rotina, né, uma sub-rotina, que é isso que a gente acabou de fazer, que basicamente executa o que vai estar aqui dentro. E a gente tem a função. Qual é a diferença de uma rotina para função? Uma rotina ele só executa aquilo. Tipo, eu tenho uma rotina todo dia. O que é que você faz? Você vai lá e executa aquela rotina, simplesmente. Não tem interpretação. Uma função é diferente. Uma função ela processa informações e devolve um resultado. Tá? Então, uma rotina eu simplesmente vou executar do mesmo jeito que eu sempre fiz. Uma função vai receber informações, inputs, vai fazer o processamento disso e vai dar um resultado. Que é aquela velha máxima da tecnologia, que é entrada, processamento e saída. Então, é exatamente isso que uma função vai fazer para a gente. Como que eu uso uma função? Public function. Aqui a gente vai colocar, vou botar aqui, ó, calcular is. Calcular is, cumulativo. Isso é uma função. Pô, mas é a mesma coisa, só mudou o nome. Exatamente. Mas o que é que vai mudar aqui? Vai mudar que aqui dentro desses parênteses eu posso passar parâmetros, tanto para uma subrotina quanto para uma função. Qual a diferença essencial, assim, mais básica entre uma rotina e uma função? É que uma rotina executa tudo que vai estar aqui dentro e não vai retornar nenhum resultado. Uma função, ela vai executar tudo que está aqui dentro e vai retornar um resultado para a gente. Tá? Pode ser que ela não retorne resultado nenhum, mas ela tem essa funcionalidade. Se eu quiser, eu posso usar uma função como se fosse uma rotina, porém, eu não consigo usar uma rotina como se fosse uma função. Eu consigo retornar um resultado. Eu vou explicar para vocês o que é retornar um resultado. Tá? Então, criamos aquela rotina calcular risco cumulativo. E eu vou colocar aqui, ó, a grande diferença aqui. Como é que eu faço para retornar um resultado? Eu vou copiar isso aqui, vou colar e vou dizer que isso aqui vai ser igual a alguma coisa. Por exemplo, 1000. Então, a minha rotina, a minha função, ela simplesmente retorna o valor 1000. Então, se eu chegar aqui, ó, na minha janela de verificação imediata, colocar uma interrogação, colocar o nome da minha função, der um enter, ela vai me retornar 1000. Por quê? Porque foi o resultado que eu falei para ela. O nome da função igual a alguma coisa. Esse alguma coisa é o valor que ela vai retornar. Logicamente, só faz sentido se a gente tiver alguma coisa que seja mutável, né? Como se fosse uma calculadorazinha. Coloco lá um número, outro número, né? Operação, e ele vai fazer o cálculo e vai me trazer um resultado. Aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer algo bem parecido, só que mais alinhado com a área fiscal. Como é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai criar um parâmetro, que é dentro desses parênteses, bival, então estou passando um valor para a minha função. Que valor é esse? Eu vou passar, por exemplo, BC-PIS, que é a base de cálculo do PIS, as double. O que é double? É um tipo de dado, um tipo de informação. Double é um número com casa decimal. Então, eu vou passar um número com casa decimal para a minha função, ela vai processar e vai devolver o resultado para mim. Nesse caso aqui, eu vou dizer que calcular PIS cumulativo é igual a BC-PIS vezes 0,0165. Desculpa, 0,0065, que é o PIS cumulativo, né? Não é o não cumulativo. Então, assim, o que a gente vai fazer? Eu vou executar essa rotina e vai trazer o resultado. Diferentemente do que a gente fez no primeiro caso, que não tinha nenhum parâmetro aqui, né? Não estava passando nenhuma informação para ele trabalhar, ele aqui, ó, não vai funcionar. Olha só, executei e deu esse erro. Por que ele está dando erro? Olha a mensagem que ele está falando para a gente. O argumento não é opcional. Se ele não é opcional, ele é obrigatório. Eu tenho que passar alguma coisa. Como é que eu faço para passar um parâmetro para uma função? Eu vou chegar aqui e vou abrir parênteses e já vai aparecer ali, ó, BC-PIS. Então, me informa qual é o valor da base do PIS. Vou botar aqui que é R$1.000, fechar o parêntese, pagar isso aqui, vou dar Enter. Pronto, R$6,50. Então, ele já me retornou o valor dessa função. E aí, ó, para eu usar essa janela de verificação imediata, eu necessariamente preciso usar essa interrogação aqui no começo. É como se eu estivesse perguntando, janela de verificação imediata, por favor, calcula para mim o PIS cumulativo com uma base de R$1.000. Legal. Isso é a primeira
funcionalidade, né, que a gente pode ter numa função. Eu posso usar uma função também como uma fórmula do Excel. Então, eu posso, por exemplo, entrar aqui no Excel, definir aqui, ó, BCPIS, e posso colocar aqui VPIS, o valor do PIS, tá? Vou juntar aqui. Não é PIS. Então, vou ficar aqui. E agora, eu vou colocar aqui igual e calcular. Já começou a aparecer aqui, ó, calcular PIS cumulativo. Aquela função que eu acabei de criar. Então, vou clicar 2 vezes nela, vou abrir parênteses, vou selecionar o parâmetro. Qual é o meu parâmetro? É esse aqui, ó, R$1,000. Vou fechar o parênteses, vou dar um Enter. Bom, vai me retornar R$0. Por que ele está me retornando R$0? Porque minha base é 0. Então, está vazio aqui, mas como eu defini, vamos voltar lá na função, como eu defini que ela é do tipo double, ou seja, um número, se eu passar vazio, ele vai entender que é 0. Só que eu quero que ele retorne um resultado. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$1.000. Retornou 6,50. Vou informar aqui R$100.000. Retornou R$650. Isso aqui, 1 milhão. Retornou para mim R$6.500. Beleza? Então, assim, criamos a função para calcular o valor do PIS cumulativo. E agora, já que a gente fez o do PIS, vamos fazer também o da COFINS, né? Então, eu vou botar aqui, ó, faturamento VPIS, V_COFINS. Pronto. E vai seguir a mesmíssima lógica. O que vai mudar aqui? Basicamente, que eu vou ter uma outra função para calcular COFINS. Vou mudar o nome de PIS para COFINS e vou mudar a alíquota de 0,65% para 3%. Para fazer isso, vou juntar tudo aqui, deixar bonitinho. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Pronto. E agora, onde tiver PIS, eu vou mudar para COFINS. Aí eu tenho que fazer isso manual? Não, posso selecionar aqui, ó. Então, eu L, e aqui eu vou colocar PIS, PIS, substituir por COFINS. Toda vez que eu tiver o PIS, eu quero substituir para COFINS. Vou clicar aqui em substituir todas. Observe que está marcado aqui, ó, texto selecionado, ou seja, ele só vai fazer essa alteração no texto que está selecionado aqui. Vou dar um substituir todas. Ok. Pronto. Eu já tenho aqui uma rotina, uma função, na verdade, para calcular o valor do COFINS. Vou copiar aqui, colar aqui embaixo. Vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei no PIS. Ó, ele vai me trazer aqui 6,50. Pô, mas a alíquota é 3. O que aconteceu aqui? Faltou alterar o percentual. Então, vou apagar isso aqui e vou botar 3. Detalhe que eu não expliquei, né? Aqui a gente não usa vírgula, tá? Para separar a casa decimal. A gente vai usar ponto. Então, 0,0065. Aqui, 0,03, que é o equivalente à nossa vírgula lá no Excel. Agora sim, eu posso chegar aqui. Então, Enter. Pronto, tá lá. 30. Então, ele enxergou, para mim, pegou o valor da base do COFINS, multiplicou por 3% e me trouxe um resultado. Vou apagar isso aqui, vou voltar para cá e vou usar a minha função no Excel. Então, igual, calcular COFINS cumulativo, vou selecionar meu faturamento, fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto. Ah lá, então nesse caso eu tenho 6.500 de PIS, 30.000 de COFINS. Pronto, basicamente é isso aqui. Ah, Marcos, isso é algo muito simples. E é justamente essa a ideia, tá? A ideia não é que vocês saiam daqui como experts em automação fiscal, até porque você está começando. É como se a gente estivesse alimentando um bebê. Você não começa dando feijoada para a criança. Você começa dando algo que é mais líquido, e à medida que ele vai se desenvolvendo, você vai dando algo mais sólido para ele. É exatamente o que a gente está fazendo. Estou explicando um conceito simples, para que vocês entendam como esses conceitos funcionam. Hoje foi o que é uma rotina e o que é uma função, e já deu uma aplicação específica dentro da área fiscal e tributária, para que vocês já possam enxergar algumas coisas. O que mais que eu posso fazer a partir desse ponto? Exemplo, eu posso criar uma função para calcular a MVA ajustada, eu não precisar ficar procurando lá na tabela do meu estado? Posso. Se eu tenho a fórmula da MVA ajustada, né, lá no convênio,
Posso pegar aquela fórmula, jogar aqui, e eu só preciso da alíquota interestadual, da alíquota interna e da NVA original do produto. Uma vez que eu tenha isso, eu já consigo fazer o cálculo da NVA ajustada, o que é muito positivo, porque eu consigo, inclusive, prever situações com redução de base, que vai influenciar na alíquota, no NVA, na NVA ajustada, e consigo visualizar também situações em que o fisco erra. Então, aqui na Bahia, tem lá no anexo 1, tem alguns erros no cálculo da NVA ajustada. Normalmente eles erram para mais, então a NVA fica maior do que realmente deveria ser. Quando eu faço o cálculo da NVA ajustada, eu elimino esse erro, porque eu vou ter lá a NVA original, não sei que é a NVA original, aí já era. Mas eu consigo ter um nível de precisão muito maior e fica mais prático o meu trabalho. Então, lembra, eu tinha falando aí ao longo das lives de aquecimento, de adaptar o nosso trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Então, vai ser mais rápida, porque eu vou calcular automaticamente em NVA ajustada. Vai ser mais prática, porque ele já faz automaticamente o cálculo, não preciso ficar procurando qual é a NVA ajustada para 4%, para 7%, para 12%. Ele simplesmente vai lá e faz o cálculo para mim. E é mais segura, porque evita que eu cometa erros nessa busca, né? E evita também que eu pegue os erros dos outros. No caso, como eu falei para vocês aqui no site da Cefaz, a gente observa isso. Algumas, não são todas, né? Mas algumas, uma ou outra, tem a MVA ajustada errada, está invertido. Por exemplo, a MVA é 58,68. Aí o pessoal coloca 68,86. Quando vem de 68, coloca 86 e a MVA fica um pouquinho mais cara. Então, nunca vi um erro para baixo, sempre é para mais. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente pode usar uma função como essa, que a gente usou aqui para fazer o cálculo do PIS e da COFINS cumulativo, para explicar esse conceito para vocês. Eu posso criar funções extremamente mais elaboradas e que vão gerar um ganho de tempo, uma segurança muito maior na minha atividade e no meu dia a dia de trabalho. Beleza? Então, agora eu vou voltar para a gente dar continuidade à nossa live. De volta aqui. Então, essa foi a nossa nona live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Você aprendeu a configurar o nosso ambiente de desenvolvimento, já aprendeu ali a fazer algumas funçõezinhas simples que vão ajudar a gente na nossa próxima, nossa 10ª e última live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Então, quero reforçar o convite para você participar desse evento, 100% online, 100% gratuito. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, só clicar, colocar o seu e-mail, clicar em Quero Participar, na página de divulgado, clicar no botãozinho azul para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. E já começa na próxima segunda-feira. Mas é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa 10ª e última live de aquecimento. Até lá. Tchau, tchau.